Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Minha namorada e eu nos mudamos recentemente para a nossa nova casa. Era exatamente como sonhávamos, aconchegante, espaçosa e com um clima perfeito para nós dois. Temos uma gatinha chamada Bela, que resgatamos juntos, e por isso tudo parecia ideal. A única desvantagem logo de cara foi o estado da casa ao lado. Parecia abandonada. O antigo dono provavelmente iniciou uma reforma, mas nunca terminou. Do lado direito do nosso quintal há um espaço aberto que dá acesso ao nosso jardim, e logo ao lado está a entrada do quintal da casa abandonada. Como não há cerca separando os dois, ambos os jardins ficaram com acesso livre. O dono anterior chegou a remover a cerca antiga para colocar uma nova, mas nunca concluiu o trabalho. Atrás da casa abandonada, há outra residência, essa habitada por alguns jovens. De vez em quando, ao voltarmos para casa, víamos eles atravessando o quintal da casa ao lado para cortar caminho até a rua. No início, não demos muita importância. Achamos que conheciam o dono e tinham permissão para fazer isso. Na nossa primeira noite ali, estávamos sentados no quintal, aproveitando o espaço novo, quando decidimos observar as casas ao redor por curiosidade. Foi aí que notamos um homem parado na janela da casa abandonada, olhando fixamente para nós. Ele não tentava se esconder, estava bem visível, imóvel, sem expressão. A sala onde ele estava escura, o que deixava tudo ainda mais estranho. Pensamos que ele só estava curioso com os novos vizinhos, mas depois de meia hora daquele olhar vazio, resolvemos entrar. Os dias seguintes foram normais. Eu fui trabalhar e minha namorada continuou arrumando as coisas da mudança. Algumas noites depois, voltamos a sentar no quintal para olhar as estrelas e conversar. Mas logo ouvimos um barulho vindo da cerca improvisada. 3 homens apareceram, parados, nos observando. Um deles, o mais jovem, devia ter uns 29 anos e segurava uma sacola grande. Não sabíamos o que havia dentro. Ele nos ofereceu comprimidos suspeitos, provavelmente drogas. Recusamos. Fiz uma piada para aliviar o clima tenso. Ele sorriu e respondeu apenas ok, e então foram embora. O que nos deixou mais incomodados foi a naturalidade com que eles invadiram nosso quintal, como se tivessem todo o direito de estar ali. Pensamos que tinha sido um caso isolado, mas a situação só piorou a partir daí. Eles começaram a aparecer com mais frequência, andando pelo nosso jardim e agindo de maneira claramente intimidatória. Usavam a cerca caída para entrar e sair da casa ao lado com facilidade. Esqueci de mencionar. Minha namorada e eu temos 20 anos. A ideia de que estavam tentando nos assustar por sermos jovens foi imediata. Em um dos dias, enquanto eu limpava a sala da frente, 2 policiais apareceram e entraram no quintal da casa abandonada. Levantaram a cerca, olharam em volta por alguns minutos e foram embora sem dizer nada. Achei estranho, mas continuei meu dia achando que talvez tivesse ocorrido alguma confusão com os vizinhos. Alguns dias depois, a polícia bateu à nossa porta. Disseram que os homens da casa de trás haviam sido expulsos por comportamento antissocial, não apenas conosco, mas com outros vizinhos também. Ficamos aliviados. Mesmo que eles nunca tivessem feito nada diretamente, sabíamos que a situação poderia escalar. Mas não demorou para outro susto acontecer. Um dia, enquanto eu tomava banho, ouvi um barulho forte vindo de fora. Me vesti correndo e encontrei minha namorada gravando algo da janela do quarto de hóspedes, que dá para o quintal da casa vazia. Um homem, que nunca tínhamos visto antes, apontava para a nossa janela. Quando percebeu que ela ouviu, saiu correndo em direção à nossa casa. No caminho, tentou abrir nossa porta, depois correu de volta, quebrou parte da cerca e começou a bater nas janelas da casa abandonada. Chamamos a polícia imediatamente. Eles vieram, assistiram ao vídeo, anotaram o depoimento e foram embora. Ficamos apavorados. Por que tentar abrir nossa porta? O que estavam planejando? Algumas noites depois, já deitados, ouvimos um assovio, daquele usado por homens para mexer com mulheres. Eram mais de 2 da manhã. Em seguida, ouvimos alguém bater na nossa janela.
Verificamos as câmeras, mas por algum motivo não gravaram nada. Seja quem for, desapareceu rapidamente. Estávamos com tanto medo que nem conseguimos dormir. No dia seguinte, fomos dormir na casa da minha mãe. Ao voltarmos pela manhã, percebemos que nossa campainha com câmera tinha sido removida e estava no chão. O cartão de memória havia sumido. Alguém claramente tinha voltado. Chamamos a polícia mais uma vez. A atendente no telefone nos alertou que a remoção da câmera poderia ser sinal de que estariam planejando algo pior. Isso nos deixou ainda mais aterrorizados. O assovio, as batidas e as tentativas de reaproximação continuaram por semanas. Fizemos vários boletins de ocorrência. Embora não tenham tentado entrar novamente, o medo não foi embora. Uma noite, enquanto estávamos deitados assistindo vídeos no celular, resolvemos ver a transmissão ao vivo da câmera. E lá estava ele, um homem usando máscara preta, com capuz levantado, parado em frente ao nosso jardim com os braços abertos, imitando Jesus na cruz. Ele olhava direto para a nossa janela com a cabeça inclinada. Nós congelamos. A câmera estava dentro de casa e na hora nem conseguimos pensar em gravar a tela. Ele chegou a falar alguma coisa, mas não conseguimos ouvir. Depois caminhou até o outro lado da rua e ficou parado, olhando para a casa por cerca de meia hora. Chamamos a polícia mais uma vez. Eles disseram que não era ilegal olhar para a propriedade de alguém e não fizeram nada. Mesmo contando o que ele fez no nosso gramado, fomos tratados como se estivéssemos exagerando. Não conseguimos dormir por dias. Qualquer barulho nos deixava em alerta total. Então, uma noite, por volta das 3 da manhã, recebemos uma notificação da câmera. Acordei minha namorada e pedi para verificar. 2 homens mascarados estavam do lado da nossa casa, com lanternas apontadas para as janelas. Um deles, o mesmo que sempre nos assediava, estava segurando o que parecia um pé de cabra. Por quê? O que queriam com a gente? Durante vários dias, o homem ficou parado do outro lado da rua, apontando, acenando ou gritando coisas para nossa janela. E sempre que olhávamos, ele nos encarava fixamente. Era claramente para nos assustar, e estava funcionando. Continuamos registrando boletins de ocorrência, mas a resposta da polícia era sempre mínima. O assédio continua. Agora temos câmeras dentro e fora de casa gravando tudo, mas ainda assim nos sentimos impotentes. Hoje mesmo, ele estava do lado de fora de novo, encarando a casa. Conseguimos gravar em vídeo e, mais uma vez, ficamos apavorados. Se algo mais acontecer, vamos registrar. Deixe-me começar dizendo, eu não sou louca. Sei como isso tudo vai soar, paranoico, delirante, até mesmo desequilibrado, mas juro que tudo o que estou prestes a contar aconteceu de verdade. Tudo começou com rostos. Ou melhor, com rostos que pareciam estranhamente familiares. 3 meses atrás, terminei um relacionamento com meu ex, o Caleb. Estávamos juntos há quase 2 anos, e esse fim já estava mais do que atrasado. Caleb nunca foi violento fisicamente, mas era extremamente controlador. Ele fazia isso de maneira sutil, calculada, da pior forma possível. Vivia monitorando o que eu fazia. Perguntava as mesmas coisas em momentos diferentes, só para ver se eu caía em contradição. Era como se estivesse sempre me testando. Depois que terminei com ele, mudei meu número, desativei minhas redes sociais e até me mudei de apartamento. Achei que estava livre, mas aí veio o barista. Era uma terça-feira de manhã. Fui até uma cafeteria pequena, perto do meu novo prédio. Eu só tinha ido lá 1 ou 2 vezes. Quando me aproximei do balcão, a barista, uma moça da minha idade, sorriu e disse: "Bom dia, Sol." Eu congelei. Esse era o apelido que Caleb me dava. E ele não dizia de um jeito carinhoso. Sempre que eu estava triste ou brava, ele soltava: "O que foi, raio de sol?" com um sorriso sarcástico. Só podia ser coincidência, certo? Mas não foi. Dias depois, peguei um carro por aplicativo. O motorista era um senhor, com 50 anos. Ele ficou me observando pelo retrovisor e, de repente, perguntou: "Já descobriu do que está fugindo?"
Eu fiquei paralisada. Só consegui responder: "O quê?" Ele deu uma risadinha, balançou a cabeça, como se eu estivesse dentro de uma jogadinha particular. Caleb me perguntou exatamente isso uma vez, com a cara mais séria do mundo, quando eu disse que precisava de um tempo para me entender. Já descobriu do que está fugindo? 2 desconhecidos, usando as mesmas palavras exatas dele, e não parou por aí. Uma mulher esbarrou em mim no mercado e sussurrou: "Você não pode simplesmente desaparecer." Outro homem, passando por mim na rua, disse: "Ainda usando o cabelo assim, né?" Um funcionário do meu prédio cantarolava uma música, a mesma que Caleb colocava para tocar quando a gente brigava. As frases, as expressões, os olhares, tudo me fazia sentir vigiada. Eles tinham rostos diferentes, mas o olhar era sempre o mesmo, como se me conhecessem. Pensei que estava enlouquecendo. Fiz algo que prometi que nunca faria. Entrei em contato com Caleb. Não diretamente. Mandei uma mensagem para a irmã dele, pedindo que dissesse a ele para parar. Imaginei que ele tivesse contratado um detetive particular ou estivesse espalhando informações sobre mim para estranhos. No dia seguinte, ela respondeu: "Não sei do que você está falando. Caleb está na reabilitação. Há 4 semanas, sem telefone." Não acreditei de imediato. Achei que era encobrimento, até que ela postou uma foto dele, magro, abatido, segurando um chip de sobriedade. Ou seja, não poderia ter sido ele. Pelo menos não diretamente. Ainda assim, a sensação de que estranhos sabiam detalhes íntimos da minha vida não me deixava. Uma noite, fiquei até tarde no trabalho. Não queria voltar para casa. Meu apartamento já não parecia seguro. Não que algo ruim tenha acontecido lá dentro, só que estar sozinha me deixava ansiosa. Por volta das 10 horas da noite, comecei a andar de volta para o prédio. Foram uns 10 minutos até meu prédio. Fones no ouvido, mas sem música, só para ouvir se alguém me seguia. Quando virei a esquina, vi um homem sentado na escada do prédio da frente. Tava de capuz, com a cabeça baixa. Quase ignorei, até ele falar: "Frio hoje, né, raio de sol?" Eu parei. Ele não olhou para mim, só continuou encarando a calçada. Passei por ele em silêncio. Quando ia em casa, tranquei todos os trincos e fiquei no sofá, em silêncio, por horas. Eventualmente, adormeci. Na manhã seguinte, encontrei meu capacho virado ao contrário. Moro no último andar. Ninguém passa ali por acaso. Na parte de baixo do tapete, estava rabiscado com caneta. Pode até mudar o rosto, mas eu ainda vou te reconhecer. Eu vomitei. Naquele mesmo dia, reservei um hotel. Nem arrumei mala, só queria sair dali. Estar em um lugar com gente. O quarto ficava no 4º andar. Pequeno, abafado, mas parecia seguro. Parecia. Até 2 horas da manhã, quando alguém bateu na porta. 3 batidas lentas. Fiquei sentada na cama esperando mais batidas. Espiei pelo olho mágico uma mulher, uns 40 anos. Rosto inexpressivo, só encarando a porta, sem dizer nada. Eu também em silêncio, até ela ir embora. Na manhã seguinte, perguntei na recepção se alguém do hotel tinha ido no meu quarto. Disseram que ninguém deveria estar naquele andar, que ele estava completamente vazio. Nossa primeira viagem em família virou um pesadelo. Minha família sempre foi do tipo caseira, a gente nunca viajava. Por isso, todo mundo ficou surpreso quando minha tia sugeriu uma viagem em grupo para uma casa de temporada em uma praia do litoral norte da Bahia. A ideia era criar novas memórias juntos e todo mundo topou. Meu primo encontrou uma casa grande no Airbnb, dessas que parecem ter saído de novela, e de alguma forma ela comportava todos nós, 18 pessoas. Um verdadeiro milagre pelo preço. A casa era de frente para o mar, com uma vista de tirar o fôlego. A praia se estendia até onde os olhos conseguiam alcançar.
A maioria da família ficou nos quartos da casa principal, mas como éramos muitos, alguns de nós foram acomodados num anexo nos fundos, um sobrado que parecia ter sido construído em cima de uma antiga garagem. Eu e mais 3 primos ficamos lá. No início não demos muita importância. O primeiro dia foi só alegria. Curtimos a banheira de hidromassagem, relaxamos na praia e aproveitamos a paisagem. Mas quando a noite caiu e fomos para o anexo, percebemos que o lugar estava bem mal cuidado. O carpete era velho, o banheiro cheirava a mofo, os lençóis estavam manchados e a tranca da porta mal funcionava. Era óbvio que os donos da casa só se preocuparam em limpar o casarão da frente. Meus primos ficaram com nojo e se recusaram a dormir nas camas sem lavar os lençóis. Sugeri que lavássemos a roupa. A máquina era pequena, só dava para lavar um conjunto de cada vez. Sabíamos que passaríamos a madrugada nisso. Enquanto esperávamos a primeira lavagem terminar, minha prima Mariana começou a reclamar do castigo de ficarmos naquele lugar. Foi aí que senti uma coisa estranha, um aperto no peito, como se algo ruim estivesse para acontecer. Já senti isso antes, e sempre termina mal. Falei para os meus primos ficarem atentos. Todos concordaram, principalmente porque já tínhamos passado por um assalto anos atrás, quando morávamos em Salvador. À meia-noite, desci sozinho para pegar os primeiros lençóis limpos e colocar outra leva na máquina. Quando subi e mostrei que estavam limpinhos e cheirosos, todo mundo quis o seu também. E lá fui eu, sobe e desce escada, até que por volta de 2:30 da manhã, terminamos tudo. Arrumamos as camas e, exaustos, fomos dormir. Minha prima Nicole insistiu em deixar a luz acesa. Todos dormiram rápido, menos eu. Sou um dorminhoco leve desde o assalto e fiquei acordado mexendo no celular tentando terminar um trabalho da faculdade. Por volta das 3 da manhã, ouvi um barulho forte na porta da garagem, como se alguém tivesse se jogado contra ela. Sentei assustado. Meus primos não se mexeram. Tentei me convencer de que era o vento, mas era pesado demais. Minutos depois, o barulho se repetiu, ainda mais forte. A estrutura inteira balançou. Fiquei paralisado. A luz da luminária deixava tudo visível e nada se mexia além do meu coração disparado. Quando o terceiro estrondo veio, meus primos finalmente acordaram. Nicole perguntou o que era, e eu disse que já tinha escutado aquilo 3 vezes. Todos concordaram. Não era vento, era algo ou alguém. Nicole mandou uma mensagem para a mãe dela, minha tia. Eram 4:11 quando ela respondeu, percebendo que a coisa era séria. Ela acordou meu tio, que correu para fora. Ficamos quietos, paralisados. Depois de alguns minutos, ouvimos batidas. Era meu tio com o meu pai e 2 primos mais velhos. Quando os vimos ali, percebemos. Era coisa séria. Meu tio mandou a gente pegar as nossas coisas. Disse que tinha alguém na propriedade. Aquilo gelou meu sangue. Joguei tudo na mala e saímos correndo. Na casa principal, todos já estavam acordando por causa do tumulto. Contamos o que aconteceu. Minha tia explicou que, quando foi atrás do marido, viu ele gritando "Ei!" para alguém que estava parado atrás da garagem. Ela ouviu a porta bater sozinha logo depois, mesmo sem vento. Ela correu para acordar meu pai. Vasculharam tudo. Nada. Meu tio disse que o homem estava parado lá, encarando, como se quisesse ser visto. Quando ele gritou, o sujeito simplesmente sumiu. Não correu, não andou, sumiu. Nem folhas se mexeram, nem pegadas ficaram, só as nossas. E aí veio o mais bizarro. Meus irmãos encontraram 2 cartas de baralho. 2 cartas do Coringa. Uma na casa principal e outra na garagem. A da garagem estava toda riscada com uma cara sinistra, quase demoníaca. Um primo comentou que coringas simbolizam zombaria, caos,
E os barulhos começaram às 3, a chamada Hora do Diabo. Teorias surgiram. Alguns achavam que era um vizinho maluco querendo assustar. Outros acreditavam que era algo paranormal. O mais estranho é que quando contatamos a anfitriã do Airbnb, ela disse que ia checar as câmeras, mas nunca respondeu. Começamos a suspeitar. Será que ela sabia de algo? O tal homem era um vizinho? No primeiro dia, minha irmã e minha prima tinham visto uma mulher mal encarada na casa ao lado que as encarou com hostilidade. Será que ela estava envolvida? Na segunda noite, minha mãe dormiu no sofá perto das janelas. Acordou às 4 da manhã ouvindo passos na varanda. Teve medo até de abrir os olhos. Depois, ouviu alguém tentando arrombar o porão, onde meus irmãos e primos estavam dormindo. A tranca era fraca. A porta sacudiu, ela correu, mas não havia ninguém lá. Aquilo foi o fim. Era para ficarmos até terça, mas fomos embora na segunda. No caminho de volta, só falávamos disso. Quando minha mãe soube que eu tinha ido sozinho várias vezes até a lavanderia, ela levantou a hipótese de que alguém poderia estar me observando, achando que eu estava sozinho lá. O tempo entre a última lavagem e os primeiros barulhos era suspeito. Nunca soubemos exatamente o que foi, mas algo aconteceu e mudou tudo. Essa era para ser nossa primeira viagem em família. Mesmo com o medo, espero que não tenha sido a última. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!